nós aqui somos filhos. Alguns de pais vivos, outros não, como o meu caso. Meus pais já foram para o Senhor, né? Mas alguns ainda estão aqui. Mas o fato é que somos filhos. E hoje eu quero ler esse texto que é conhecido de vocês aqui, que se encontra em 1 de Crônicas, capítulo 4, os versos 9 e 10. Que você já conhece esse texto, é bem conhecido aí, né? Diz assim, olha ali, Nova Almeida atualizada, são apenas 2 versículos, que dizem assim: Jabes foi o mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome de Deus. Invocou o Deus de Israel, dizendo, quem me dera que me abençoasses e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém. Amém? Amém. É tão interessante porque essa história de Jabes, ela está ali, não é? No meio, bem no meio de uma genealogia. E foi lançado um livro nos Estados Unidos no ano de 2001, chamado A Oração de Jabes. E lá em 2001, já no primeiro ano, vendeu 15 milhões de cópias. Porque era um texto que não era visto por ninguém. Era um texto escondido no meio de uma genealogia. Muita gente aqui não gosta de ler genealogia, né? Eu não sei você, mas quando eu estou lendo a Bíblia ali, eu chego na genealogia, pulo, lá pra frente. Porque tem muito nome, não tem? Tem uns nomes estranhos, né? Olha, tem uns nomes estranhos para falar, tem uns nomes difíceis, né? Mas é muito interessante porque, para os judeus, o nome era algo muito importante. O nome tinha tudo a ver com aquela pessoa. Então, quando o judeu dava, ou quando o povo de Israel, principalmente ali, eles davam um nome para o seu filho, eles davam um nome que representasse aquele momento da família, ou um momento, podia ser um momento de bênção, mas também podia ser um momento de desastre. Mas mesmo assim, aquela pessoa ia seguir com aquele nome. Né? Isso era o que eles faziam. Então, logo ali, no início, quando nascia ali uma criança, nas primeiras semanas, ali após a circuncisão, melhor dizendo, era dado o nome. Né? Normalmente, o homem escolhia, a mulher escolhia, né? Ali o nome do filho. Então, nessa visão antiga, do mundo antigo, né, era comum acreditar que pelo nome poderia conhecer a pessoa. Não é? Então, dependia do nome da pessoa. Quando chegava, por exemplo, o nome Josafá. Oh, meu Deus! O que significa o nome Josafá? O que significa Josafá? Olha aí, ó. Peguei, Josafá. Peguei o seminarista na curva, hein? Genivaldo, quem representa seu nome? Aquele que vence. Aquele que vence? Aí. Não pode falar igual uns aí, né? Que falaram que o nome dele é Esplendor de Deus. Aí já não dá, né? Aí já é demais, né? Mas era interessante porque os nomes, eles tinham significados. E quando a gente vai olhar na Bíblia, por exemplo, a gente vai ler ali, por exemplo, o nome Raquel, que significava ovelha, Débora, abelha, né? Ioná era uma pomba. Então havia esses nomes, como por exemplo Tamar, que era palmeira, e por aí ia. Né? Eu não sei Omar, o que significa? O que significa, Omar? É um príncipe. Eu acho que há um certo orgulho aí nessa história, né? Mas olha, os nomes eram tão importantes, e eu quero até aqui, tem alguns casais novos aqui ainda que terão mais filhos, né? Tem vários aqui, ó, que terão mais filhos ainda, alguns que vão se casar, né? Eu quero até aproveitar esse momento dessa introdução desse sermão para dar algumas sugestões. Paulo traz algumas sugestões de nomes para nós. Lá no capítulo 16 de Romanos, a partir do verso número 7, ele vai falar alguns nomes que tinham naquelas comunidades. Você pode, inclusive, copiar esse nome. Você que vai ser avô, pode sugerir lá para o seu neto, né, ou para a sua neta. Olha o que diz lá. Romanos capítulo 7, ou melhor, capítulo 16, verso 7, Paulo está mandando saudação para os irmãos daquela comunidade. Olha lá o que está escrito lá, né? O que diz ali, olha? Saúdem quem? Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. O 8 vai dizer assim, saúde quem? Ampliato. Olha que nome bonito. Meu querido amigo do Senhor. Saúdem também no verso 9, Urbano, já mais conhecido. Mas no final do 9 diz Estaques. Olha um outro nome legal, né? O verso 10, saúdem Apeles, ou Apeles, né, deve ser. Aprovado em Cristo. Saúdem também quem? Aristóbulo. E vai ainda, verso 11, saúde meu parente Herodião. Olha que nome bonito.
Cada um desses tem um significado, né? Mas no verso 12 vem a cereja do bolo. Saúdem quem? Trifena e Trifosa. O nome é difícil, né? Trifena e Trifosa, olha aí, se tiver aí, né? As meninas em casa, né? Aí, ó. Veja, os quais trabalham com o Senhor. Saúde também a Persídia, o Persídio. Ah, nós temos uma irmã Persídia, que ela está aqui hoje. Irmã Persídia. Ali, irmã Persídia. Se alguém não sabia onde é que está o nome da irmã Persídia, descobriu hoje, né, irmã Persídia? Esse nome não é feio não, viu, gente? Esse nome é bonito, tá? Tá bom? Por favor. Verso 13, saúdem Rufo. O verso 14, saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátroba. Diz que a Petrobras foi copiada desse nome, né? Hermas, e por aí vai. O verso 15, saúdem Filólogo. Mas tem o Nereu aqui também, né? Tem o Nereu, tem a Júlia, tem Olimpas. Então veja, é importante a gente falar sobre isso, porque o sermão de hoje tem tudo a ver com essa questão do nome. Porque quando nós olhamos para este texto, nós vamos perceber que a raiz da palavra Jabes significa dor. Então é alguém que quando nasceu, deu dificuldades para sua mãe, e ela então resolve marcar esse filho com aquilo que ela passou, com aquilo que ela sofreu. Né? Ele, que é um descendente da tribo de Judá, e foi chamado então pela sua mãe desta forma. É tão interessante porque Jabes, ele nasce numa cultura que o seu nome, aonde ele chegasse, se alguém perguntasse qual é o seu nome, ele diria Jabes ou Jabes. Então alguém já ia saber o que era. Ih, rapaz, esse cara aí, o nome dessa pessoa é dor, é sofrimento. Alguém já podia aí, vamos sair de perto, né? Não vamos nem andar junto com essa pessoa. Porque havia um estigma, estava estigmatizado ali na vida daquele jovem. Mas eu queria pensar um pouquinho hoje à noite sobre isso, falando de filho. Já que todos nós somos filhos. Nós que nascemos numa família, não é? Cada um nasceu na sua família ali de acordo com aquele momento que a família estava vivendo, naquela situação. Fomos criados, cada um de nós, num ambiente diferente. Cada um de nós tivemos uma vida diferente. Ninguém aqui teve uma vida igual. Até porque somos diferentes. Né? Mas é interessante que, e o tema da mensagem de hoje à noite é exatamente essa. O filho que rejeitou uma sentença familiar negativa. Porque é exatamente isso que aconteceu. O Jabes nasce naquela família e é colocado sobre a sua vida um estigma. E é tão importante porque reconhecer esse estado, ele quando ele nasce, a partir do momento que ele começa a crescer, ele se torna adolescente, o texto não diz quando foi escrito isso aqui, mas aqui já está no processo pós o sofrimento. Já está aqui essa escritura no momento que Jabes já passou por todas as situações difíceis. Mas se você for acompanhar a vida, imaginar a vida desse adolescente que cresce naquele ambiente já estigmatizado. Aonde ele passava, olha o cara que causa dor. Olha o cara que causa essa aflição para as pessoas. Ou que causou para alguém. Alguém sofreu por essa pessoa. E ele vai passar por isso. Mas sabe, eu fico pensando que Jabes, já na sua juventude, ele faz uma análise da sua vida, ele começa a reconhecer o que ele estava vivendo, e é muito provável que Jabes ele, no momento, ele cai em si, ele diz, não, eu preciso entender uma coisa. Eu carrego uma marca. Eu carrego um estigma de dor. Eu carrego, sim, sobre o meu nome uma vergonha. Eu carrego, sim, sobre o meu nome um passado que não foi legal. Então a primeira coisa que ele faz é fazer um diagnóstico da sua vida, e ele começa a perceber o ambiente que ele está, e ele começa então a olhar o que é que ele podia fazer para mudar aquela história. O que ele podia fazer para mudar a história. Mas um fato é que Jabes chega no momento e ele diz, eu não aceito esse estigma. Eu não aceito essa sentença que me foi colocada. E ele começa, então, a fazer algumas coisas importantes aqui. E o texto vai nos mostrar aqui que Jabes, ele ora ao Senhor. Quando ele chega nesse momento, desse diagnóstico, ele faz 3 pedidos a Deus. E nós vamos aprender hoje à noite aqui essas lições, esse posicionamento. Nós temos hoje por aí uma teologia que fala de maldição hereditária. Não é? Mas a palavra do Senhor, ela deixa claro para nós que no momento que alguém decide obedecer a palavra de Deus, não tem maldição que sobreviva. Não é? Não tem. E é tão interessante porque lá no capítulo 18 de Ezequiel,
Tem um texto lá no capítulo 18, vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Vai dizer lá que o filho não pode pagar pelo pecado do pai, nem o pai pagar pelo pecado do filho. Mas vai dizer mais ainda. O Senhor diz assim para o profeta Ezequiel. Ele diz assim, ó, eu não quero mais que vocês digam um ditado que tem Israel. E qual era o ditado? O ditado era que os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes embotados. E Deus disse, nunca mais digam isso. Porque o filho não paga pelo pecado do pai, o pai não paga pelo pecado do filho, a alma que pecar, essa morrerá. Então ele diz, não é porque o pai pecou que o filho vai continuar assim. Não é porque o pai colocou algo sobre o filho que ele vai continuar assim. E quando nós olhamos para a vida de Jabes, nós vamos ver algo tão tremendo que esse jovem ainda, com certeza, ele toma essa decisão ainda quando jovem. Ele toma essa decisão de mudar a sua história. Então eu quero dizer para você que é filho, e todos nós somos aqui. A palavra que vem para você hoje à noite é não importa como foi lá atrás. Não importa, a gente vai falar sobre isso aqui. Quais foram as palavras que foram lançadas sobre você. Não importa qual foi as palavras malditas que foram lançadas sobre você. Não importa o que as pessoas dizem sobre você. O que importa é o que Deus sabe sobre você. O que importa é o que você, a decisão que você vai tomar diante de Deus para viver uma vida abundante. Nós, como filhos, como família de Deus, somos abençoados. Há uma série de promessas de Deus para a família. Há uma série de promessas de Deus para os filhos. E nós precisamos tomar posse dessa palavra. Nós precisamos tomar posse das promessas de Deus para a nossa casa, para a nossa família e hoje, para nós como filhos. Olhando então para este texto, nós vamos ver que Jabes, ele toma uma decisão. Ele faz um diagnóstico, ele diz, puxa, a minha vida realmente está estranha, não é? Eu recebi aqui uma palavra muito ruim. E sabe, meus queridos, e ele toma uma decisão tremenda. E a primeira lição que eu quero trazer hoje à noite aqui deste texto, em primeiro lugar, aqui não na sequência do texto, mas em primeiro lugar ele vai dizer assim no verso 10, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. A primeira lição que nós vamos aprender é que ele vai buscar a proteção de Deus. Ele vai para a oração, ele olha para a sua vida, ele faz um diagnóstico, ele começa então buscando ao Senhor e fala, Senhor, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. É como se neste ponto, Jabes, ele está aqui refutando aquele estigma que estava sobre ele. Ele é alguém que, através do seu nome, através da sua história, pode estar predestinado a causar dores através do seu nome, mas ele vai falar, Senhor, eu quero, a partir de hoje, ele toma uma posição, ele não está se importando com o que as pessoas estão falando, ele não está se importando com o que os seus tios falaram sobre o seu nascimento, ele não está se importando com o que os familiares falaram sobre o seu nascimento, mas ele vai para o Senhor, ele faz uma análise, ele fala, eu não quero carregar esse estigma, então, Senhor, em primeiro lugar, livra-me do mal, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Era isso que ele estava pedindo, a proteção de Deus. E nós, como filhos, não importa como foi a nossa criação, não importa como nós vivemos até hoje, o que importa é o nosso posicionamento. E nós falarmos, Senhor, eu quero viver as tuas bênçãos, eu quero viver o melhor dessa terra, eu quero servir ao Senhor. Não importa a marca que um dia alguém colocou sobre a minha vida, o que importa é que eu quero pedir ao Senhor que me preserves do mal. Sabe, ele não quer viver sofrendo as dores ou a aflição que, segundo a mãe, ela tinha lhe causado. Mas ele vai buscar o que é essa proteção de Deus. Ele vai buscar em Deus uma proteção. Sabe, muitas vezes nós somos estigmatizados. Às vezes lá na infância fomos marcados com alguma coisa, não é? Foi nos dado um apelido, aliás, hoje é bullying, né? Oh, meu Deus. Às vezes foi um apelido, às vezes foi uma palavra de um tio que não era legal. Não é? Não foi legal. Eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, eu era o mais velho, com quase 7 anos. E nós fomos morar com os meus avós paternos. E a gente foi morar na casa deles. E é engraçado porque um dos meus irmãos, não é, mais velhos, um deles estava sendo criado com os meus avós. Eles eram um pouco mais velhos que nós, no primeiro casamento do nosso pai. Porque eu já disse aqui, né? Meu pai casou 4 vezes. Ficou viúvo 3, né? Enterrou 3 mulheres. A quarta falou, não, aqui não. Aqui vai você primeiro, né? Enterrou ele. Mas na primeira viuvez do meu pai, então, esse meu irmão, que era o mais novo na primeira viuvez do meu pai, morava com esses meus avós. E eu me lembro que um dia, e meus avós cuidavam dele, tudo melhor era para ele. Tudo. Nós chegamos ali, né, de atrevidos, e, lógico, nós éramos bem tratados, mas o melhor era para esse irmão.
o que tinha de bom era para ele primeiro. Um dia, eu me lembro que nós estávamos brincando, todo mundo lá fora. A gente brincou com os meus irmãos lá brincando. E esse meu irmão mais velho estava lá na janela da casa do meu avô. Ele estava lá tomando alguma coisa, estava com uma caneca de café, sei lá o que que era, né? E eu estava brincando de jogar pedra, não é? Jogar pedra. Eu peguei uma pedra que era côncava, não é? E eu joguei a pedra para lá, mas ela fez uma curva. Ela fez uma curva, meus irmãos, acredite. Foi na testa do meu irmão. Caiu para trás. Olha, foi tão incrível aquilo, porque o meu avô, ele começou a me odiar. Ele começou a não gostar mais de mim. E ele me irritava, né? E quando ele ficava bravo, ele chamava a gente de farelo. Seu farelo? Tipo, você falava, né? E meu avô começou, então ficou um tempo de estigma assim com meu avô. Porque nós moramos ali, acho que uns 2 anos ou 3 anos, depois meu pai se casou de novo, não é? Mas o fato é que o meu avô, ele tinha uma marcação comigo. Ele não falava comigo. Ele me evitava. E aquilo fazia mal para mim, porque todos os meus irmãos se davam bem com ele, mas por causa da pedra, né? Mas foi aquela pedra. E a pedra fez uma curva, sabe? Foi diferente da pedra de Davi, né? Davi foi direto, a minha fez uma curva assim, ó. Foi na testa do meu irmão, ficou marcado a sua testa. Mas fiquei marcado com o meu avô. E eu me lembro que passou uns anos, eu já era adulto, eu já estava no quartel, eu me lembro que uma vez fui visitar meus pais, e eu passei na casa do meu avô e eu conversei com ele. Veja, depois de vários anos, depois de 10 anos ou mais, falei, vô, eu me lembro que você não gostava de mim, você me evitava muitas vezes, você me evitava. É lógico que a gente fazia outras coisas além dessas, né? Não é que meu avô plantava melancia, e nós também, mas parece que a melancia do meu avô era mais doce. Então o que nós fazíamos? Nós íamos lá na plantação do meu avô, e ele não deixava colher a melancia, né? Tinha que esperar a hora dele, a gente queria comer melancia, né? A gente ia lá, virava a melancia de barriga para cima, fazia um buraco, comia, depois virava ela de volta. Quando meu avô chegava, passava os dias, as melancias começavam a murchar. Murchava todas. Então meu avô, ele começou a ter essa aversão a nós. E era o mais velho. Eu que carregava os meus irmãos. Né? Eu que conduzia os meus irmãos ali para aquelas ações, né? E aí ficou marcado. Mas eu me lembro que eu já estava lá no quartel, já era adulto. E um dia eu fui conversar com meu avô. Eu falei, meu avô, eu peço perdão a você, porque você nos ajudou, nos abençoou. Ele me abraçou, me perdoou. Né? Foi uma bênção. Mas havia isso. Ele me chamava, você é um farelo. Sabe? Quando alguém quer te humilhar, então não importa. Não importa, Jabes aqui, ele está nesse ambiente familiar, mas ele começa a buscar a Deus e fala assim, Deus, eu não quero viver sofrendo as dores ou a aflição que, segundo a minha mãe, está impregnado em mim. Ele poderia até mesmo ser tentado algumas coisas, a causar dores em alguém, mas ele fala assim, Senhor, preserva-me do mal. Preserva-me do mal, para que não me venha aflição. É tão interessante porque nesta parte é tão parecido com a oração de Jesus, quando ele está ali clamando ao Senhor, em Mateus capítulo 6, o verso 13, né, ensinando-nos a orar, ele diz assim, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa é a oração de nós como filho. Não importa como foram as coisas lá, o que importa é aprender com Jabes. Senhor, eu quero uma vida diferente. Alguém falou que eu não seria ninguém. Alguém falou que eu não seria nada. Que eu seria um farelo, não é? O farelo o vento leva. Mas a gente clama ao Senhor. E Jabes, ele vai buscar a Deus. Ele fala, Senhor, me livre do mal. Sabe, meus queridos, não é porque nós somos marcados com alguma coisa que não é boa, mas nós precisamos clamar a Deus e dizer, Senhor, eu não aceito essa marca, eu não aceito esse estigma. É o que ele vai dizer, livra-me do mal. Primeira coisa, primeira oração de Jabes como filho. E a oração que nós precisamos fazer, Senhor, me livra do mal. Não me deixe viver as aflições. Porque o mundo quer nos condenar. O mundo quer nos marcar. Mas Jabes faz essa oração, essa entrega total. Ele vai se falar, Senhor, me livre do mal. Eu fico impressionado com esse posicionamento. Ele toma uma decisão de não carregar o estigma ruim. Mas sabe, tem uma segunda lição que nós vamos aprender com Jabes. Ele vai falar também na sua oração a Deus, no verso 10. Ele diz assim, que a tua mão esteja comigo. Então a segunda lição, ele pediu a presença de Deus na caminhada. Você tem pedido isso para Deus? Presença dele na caminhada. Sabe, meus queridos, a gente tem atendido algumas pessoas, ao longo da nossa vida, atendido famílias, e muitas delas, às vezes,
elas não conseguem caminhar pelas palavras que ouviram, pela maldição que receberam, por palavras malditas que lhes foram lançadas sobre a vida, e muitas vezes aquilo ficou plantado na mente. Mas Jabes, ele faz essa oração, ele fala: Senhor, que a tua mão esteja comigo. O que ele está dizendo? Senhor, aonde eu for, vai junto. Não deixa eu ir sozinho. Não deixa eu ir sozinho. Meus queridos, quando nós clamamos a presença de Deus na nossa vida, as coisas vão mudar, as histórias vão mudar. Porque quando Deus anda com a gente não fica perdido. É tão interessante porque Jabes, ele conhecia a manifestação de Deus através dos profetas, através da nuvem, do fogo, do maná, das pragas, da oração na tenda, do templo, do sacerdote. Mas mesmo assim, ele ora e ele clama que é a presença de Deus com ele. Eu conheci pessoas que elas foram tão praguejadas na sua infância, que elas cresceram com aquilo na mente, plantado na mente. E muitas vezes, assim como meu avô, por um período, talvez você possa ter ouvido assim que você não seria ninguém. Você não era capaz de nada. Que você não seria um bom profissional. Que você nunca seria um bom pai, uma boa mãe. Que você nunca venceria na sua vida. Quantos de nós ouvimos isso? Quantas pessoas que não tiveram o privilégio de crescer com o pai e com a mãe abençoador? Muitas vezes aqueles que deveriam cuidar de nós como filhos, aqueles que deveriam nos proteger, foram os primeiros a nos amaldiçoar, a lançar palavras ruins, a dizer o que nós não seríamos ou o que nós seríamos, segundo a visão deles. Mas Jabes, ele faz essa reviravolta na sua vida, uma decisão tremenda. Então, portanto, eu digo hoje para você, não importa, porque ele vai clamar a Deus, ele fala: Senhor, aonde eu for, a tua presença vai comigo. Aí ele pede que a tua mão esteja comigo, eu não vou caminhar sozinho, eu não posso resolver as coisas sozinho. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque havia um estigma. E quando alguém chegasse, que encontrasse-se com Jabes, eles não veriam o estigma, mas eles veriam a mão de Deus sobre Jabes. Que coisa maravilhosa. Irmãos, quantos aqui venceram? Quantos aqui já venceram essas situações? Quantos aqui já venceram, já foram vencedores, porque o Senhor esteve com você, porque você orou ao Senhor, porque você clamou ao Senhor, porque você não queria aquela história de vida para você, você não queria viver aquilo que foi projetado negativamente na tua vida, e você disse: eu não serei essa pessoa. Mas sabe, sozinho nós não conseguiríamos. O Senhor precisaria estar conosco, e é o que Jabes vai fazer. Ele fala: Senhor, a tua mão precisa ir comigo, verso 10, que a tua mão esteja comigo. Meus queridos, é tão bom quando a mão do Senhor está com a gente. Sabe por quê? Porque Ele está do nosso lado. Ele não nos deixa fraquejar. Ele não nos deixa, muitas vezes, escorregar, ceder à tentação. Ele está com a gente em todos os lugares. E sabe o que é bom a gente pedir a mão de Deus com a gente, a presença de Deus? É porque às vezes também tem o outro lado da moeda. Que nós queremos as bênçãos de Deus como filhos, mas nós não queremos obedecer. E quando eu chamo Jesus para ir comigo, quando eu chamo que a mão de Deus deve estar comigo, quer dizer que aonde você entrar, o Senhor vai entrar com você. Amém. E aí há certos lugares que o Espírito Santo vai falar para você: não entre aí. Aí não é para você. A minha mão não estará com você aí. Porque é que muitas vezes nós fracassamos? Porque é que muitas vezes nós nos prostramos? Porque ao invés de levarmos o Senhor conosco, nós falamos: Senhor, fica aqui na porta, porque nesse lugar só eu vou entrar. E mesmo assim nós queremos a bênção de Deus. Mas Jabes faz um acordo com Deus: Senhor, aonde eu for, que a tua mão vá comigo. Aonde eu entrar, que a tua mão vá comigo. Então não importa se é no trabalho, aonde quer que seja, aonde nós entrarmos, quando nós fizermos essa oração, o Senhor vai com a gente. Amém. O Senhor vai com a gente. O Senhor nos abençoa. E é muito claro que nós, como filhos, quando nós entrarmos em algum lugar que o Senhor não entra, você pode ter certeza que vem a consequência. Mas só entre naqueles lugares que a mão do Senhor possa entrar com você. Porque é os lugares de desobediência, o Senhor não entra com a gente. Você foi avisado. A gente quer a bênção de Deus naturalmente, não é? Então hoje, nós, olhando para a vida de Jabes, ele toma essa decisão. Ele fala: Senhor, eu tenho estigma, mas tem uma coisa: aonde eu for, a tua mão vai comigo. Sabe o que acontece com Jabes? Aonde ele vai, aonde ele coloca a sua mão, Deus abençoa. Aonde ele está, ele é abençoado por Deus. Aonde ele está, a sua presença é bem recebida. Porque a mão de Deus está com ele. Pedir a presença de Deus tem as suas implicações. Que significa que Ele está conosco aonde nós entramos. Sabe, o sucesso de Jabes foi a presença de Deus em sua caminhada.
tudo que ele fez, a mão de Deus estava com ele. A mão de Deus estava com ele. Em tudo que fez, a mão de Deus estava com ele. Sabe, hoje à noite, eu quero falar para você que é filho. Não importa o que acontecer, levanta. É Ele que nos dá coragem. É Ele que nos dá ânimo em todos os momentos. Jabes faz essa oração tremenda. A tua mão vai comigo. A tua mão caminha comigo. Sabe, meus queridos, não importa o que disseram sobre nós. Não importa as palavras que nós ouvimos. O que nós precisamos é tomar uma decisão como filhos. Uma decisão. Falar, Senhor, eu estou aqui. A terceira lição desse texto está aqui, ainda no mesmo verso, que diz assim: quem dera me abençoasses e expandisse o meu território. Olha, a terceira coisa que Jabes vai pedir como filho, ele ora ao Senhor para que o livrasse das limitações. Quando ele fala expandir o meu território, ele está falando aqui para nós. Ele está pedindo a Deus, dizendo, Senhor, eu quero sair das limitações que me foram impostas. Eu quero expandir, eu quero crescer, eu quero ser abençoado. Ele jamais, então, aceitou viver dentro de uma limitação maldita, de uma palavra maldita que fora dito sobre ele, de algo que estava impregnado no seu nome. Mas ele fala, Senhor, quero que expandas as minhas fronteiras. Eu quero sair das limitações. Meus queridos, nós precisamos fazer essa oração. Porque muitas coisas que nós ouvimos na nossa infância, muitas coisas da nossa formação, elas nos limitam. Elas nos trazem limitações. Muitas coisas nos colocaram numa gaiola, como se coloca um passarinho, que ele não pode mais voar, que ele vai ficar trancado dentro daquele espaço. A oração de Jabes, Senhor, me tire das minhas limitações. Eu quero sair, eu quero ir para além dos limites impostos para a minha vida. Eu me lembro que a gente estava todo mundo lá na roça trabalhando, não é? Os meus irmãos mais velhos, eu, os meus irmãos mais novos, e eu ficava olhando assim para aquela situação, e eu dizia para o meu pai, eu não vou continuar trabalhando na roça. Eu não quero isso para mim. Era ruim demais, né? Quem já trabalhou na roça aí sabe, né? Era ruim demais. Você, Mardiano, aliás, foi criado com uma papinha de maçã, bananinha amassada. Né? Sabe? São as limitações. Então, muitas vezes a gente fala assim, não, eu fui criado assim, vou morrer assim. Não! A oração de Jabes, Senhor, expanda. Eu quero expandir. Eu quero sair das limitações impostas. Eu quero sair do cercado que fui colocado. Eu quero avançar. Eu quero crescer. É isso que nós, como filhos, precisamos fazer na nossa vida. A avançar, muitas vezes, nós somos assombrados pelos fracassos do passado. Muitas vezes somos assombrados pelos fracassos. Os nossos assombros nos trazem segurança de que os fracassos se repetirão. Eu já orei por pessoa. Ah, não, pastor, eu já tentei várias vezes. Mas o que te impede de avançar? Alguém já disse mesmo que eu não seria capaz. Alguém me disse mesmo, e a pessoa começa a acreditar naquela mentira do diabo. Sabe por quê? Porque em Deus nós somos mais do que vencedores. Não é assim? Nós somos mais do que vencedores. Eu dou graças a Deus pela vida do meu pai, que foi uma bênção na minha vida espiritual, ele foi uma bênção. Mas profissionalmente ele não ensinou nenhuma profissão a nós. Ali era a sua limitação. Mas nós falamos, nós não queremos assim. Nós queremos expandir, nós queremos crescer, nós queremos avançar. Então quando nós pedimos que nossas fronteiras se alarguem, nós estamos dizendo a Deus sobre o nosso inconformismo. Meu querido, fale para Deus do teu inconformismo. Não aceite somente a vida que você tem. Queira crescer, queira avançar, queira expandir. Saia das limitações. Não, pastor, mas meu pai falou que eu só ia até aí. Não. Eu me lembro que eu creio que próximo de 12 anos, 10 anos, eu estava estudando, né? Tinha uma escolinha rural que nós íamos. Enquanto ela era escolinha rural, nós estudamos até a 4ª série. Eu, minha irmã, estava comigo, meus irmãos, e a gente ia para lá. Então, todo dia, era tarde a nossa aula. Nós trabalhávamos de manhã na roça, chegava em casa na hora do almoço, lavava o pé e ia para a escola. Era só o pé mesmo, era o pé e a cara só, lavava o pé e a cara e ia para a escola, né? E nós íamos a pé, dava, 3 quilômetros. A gente ia à 4ª série. Eu terminei a 4ª série. Agora eu vou, antigamente era o ginásio, né, Martin? Era o ginásio, né, Martin? Agora eu vou para o ginásio.
E eu fiquei feliz, porque eu ia estudar o ginásio. E o ginásio era na cidade, era alguns quilômetros, uns 8 quilômetros ali de casa. Mas passava um ônibus assim na cabeceira do sítio que nós morávamos, e ele então levava os alunos, levava e trazia. E eu comecei a estudar na cidade. Eu estava todo cheio. Comecei a estudar, a fazer o ginásio, né? E eu, então, todo dia eu ia ali, saía 5 horas da tarde, tomava o ônibus, ia para lá. 11 horas da noite eu voltava. Eu voltava sozinho, tinha um mato que eu passava ali, passava com medo, mas passava, né? Para chegar em casa. Mas sabe, meus irmãos, aconteceu que um dia meu pai resolveu me buscar naquela escola. Meu pai, ele foi lá na cidade, e daí quando foi ali no intervalo, né, do recreio, ele resolveu passar lá me buscar. Quando ele chegou naquele lugar, ele viu aquele alvoroço. Imagina um ginásio, né? Aquele alvoroço, aquele fervo, aquela rapaziadinha. Aí ele olhou, falou, vamos comigo aí, hoje eu vou te levar. Entrei na garupa do cavalo e fui embora. No caminho ele falou assim, então, eu vou tirar você dessa escola. E eu fiquei chateado. Né? Eu falei assim, não, essa escola não vai ser boa para você. É muito alvoroço aí, esse negócio não vai ser bom para você. Não sei se ele tinha razão ou não, né? Mas o fato é que eu obedeci, né? Eu não tinha o que fazer. E eu saí da escola. Eu estava começando ali a primeira série do ginásio, não lembro como é que falava, né? Mas era a primeira série do ginásio. Eu era muito estudioso, eu tinha notas excelentes. As minhas notas eram 10. Era assim. Acho que a cabeça era grande, era bom para estudar, né? Meus irmãos diziam isso, né? Que eu sabia mais um pouco que eles, porque minha cabeça era maior, né? Mas o fato é que aquilo me frustrou muito. Mas sabe, eu obedeci meu pai. Eu continuei com ele ali no sítio, trabalhando, não é? E eu fiquei pensando assim, quando chegar a minha maior idade, eu vou voltar a estudar. Isso eu não tirei da minha cabeça. Eu não tirei. E aí o que eu fiz? Quando eu vim para o quartel, irmãos, eu tinha 18 anos. Eu fiz 18 anos em agosto. Parece que está bem perto aí, viu? 16 de agosto, tá? Aquele ano eu fiz 18 anos e no final do ano, então, eu vim para Curitiba para o quartel. Irmãos, quando eu cheguei no quartel, eu comecei a olhar, falei, eu preciso voltar a estudar. Só que o salário, o soldo, né, do soldado era muito pequenininho. E eu arrumei um amigo ali que trabalhava ali do lado, e eu comecei a estudar num colégio chamado Bardal, que tinha ali. Quem lembra esse nome, né? Bardalzinho ali do portão. Irmãos, no primeiro ano do quartel, eu voltei a estudar. Sabe o que é isso? Não aceitar as limitações que são impostas. Meu pai havia estudado até a 4ª série, achou que estava bom para nós. Sabe, Deus, Ele nos coloca em lugares, mas Ele abre a nossa mente, e quando nós buscamos a Ele, quando nós não aceitamos as limitações, eu fiquei pensando que eu estava estudando ali naquela turma, e tinha tudo gente nova, e eu já era maduro ali no meio daquela turma, né? Estudando, fazendo o 2º grau. Eu fui estudar depois, quando eu já era adulto. Sabe o que é isso? Não aceite as limitações impostas. Reclamar é o que Jabes está fazendo. Ele fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me livre das minhas limitações, me abençoe, me expanda o meu território, aumente o meu território. É isso que ele está fazendo. Sabe, meus queridos, muitas vezes romper as cadeias que nos prendem e nos limitam no crescimento da nossa vida. Essas cadeias, muitas vezes, elas são essas palavras. Você não precisa estudar. Você não pode fazer isso. Você não pode ter a sua empresa. Você não pode crescer. Você não é capaz para fazer. Quantos já ouviram tantas coisas aqui? Por isso essa palavra hoje é para você que é filho. Não aceite as limitações. Mas como que eu faço? Vai primeiro para a oração. Jabes, ele fala, Senhor, eu quero expandir os meus territórios. Então a palavra para você hoje à noite aqui, não importa a idade que você tenha hoje, sempre é tempo de crescer, porque Deus, Ele está com a gente. E quando nós clamamos, Senhor, vai expandir os meus territórios, Ele vai fazer isso acontecer na nossa vida. Agora você tem que fazer a sua parte. Porque tem gente também que fica só olhando, né? Senhor, Deus das galáxias, né? Me abençoa. Eu conheci uma pessoa que estava procurando emprego. Pastor, ora, porque está difícil. A pessoa levantava meio-dia. Filho, o currículo tem que entregar às 8 da manhã. Né? A maioria das empresas, elas fazem esse trabalho já de manhã. Então tem que se preparar. Eu quero um trabalho diferente, eu quero mudar a minha área. Vai fazer uma nova faculdade, vai fazer uma pós-graduação, mas avance, não pare, não aceite as limitações. Não aceite as limitações.
Sabe, meus queridos, avançar significa romper essas cadeias. E muitas vezes essas cadeias, elas surgem através dessas palavras malditas, de pensamentos malignos de destruição, de ressentimento, de amargura, de falta de perdão, de encantamento, de pecados geracionais. Sabe, minha palavra para você hoje, filho, é que não importa as derrotas que você já teve, não importa as derrotas que já aconteceram, o que importa é uma decisão a partir de hoje, e orar como esse jovem chamado Jabes fez essas orações. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que ele toma uma decisão tremenda na sua vida. Uma decisão tremenda. Sabe? Eu quero encerrar essa palavra pensando o seguinte. A gente, quando olha para esse texto, a gente sabe pouca coisa de Jabes. Mas a gente sabe muito de Deus na vida desse homem. Porque o texto vai dizer que Jabes recebeu o que ele pediu. Então eu tenho uma palavra para você hoje que está aqui. Você é filho. Os relacionamentos não deram certo. Talvez eu fale com pessoas hoje aqui que já tentou relacionamento 1, 2, 3 vezes e não deu certo. Porque alguém falou que você não seria abençoado no casamento. Talvez eu fale com pessoas aqui que não cresceu profissionalmente porque alguém lançou uma palavra que podou você. E você diz, eu não sou capaz. Sabe, isso se tornou uma muleta para você. E você, todas as vezes que tenta, você escora nessa muleta. Mas hoje à noite, é para dizer para você assim, olha, a partir de hoje você vai tomar uma decisão. Não importa quantas empresas já quebraram na sua mão. A oração hoje é, Senhor, alargue as minhas fronteiras. E na tua oração você vai falar, Senhor, o Senhor fez assim com Jabes. Então o Senhor faça comigo. Então eu estou falando com filhos hoje aqui sobre relacionamentos que não deram certos. Sobre a vida profissional que não deu certo até hoje. Talvez você não consegue se fixar num trabalho porque alguém falou que você não pode, que você não é capaz. Mas hoje à noite, se você receber essa palavra do Senhor e fizer essa oração de Jabes, amanhã você vai amanhecer uma outra pessoa. Senhor, eu vou vencer, eu vou avançar, não importa. O Senhor, se é um relacionamento, Deus vai colocar uma pessoa certa na tua vida, mas começa pelo jeito certo. Porque, meus irmãos, nessa área de relacionamento eu falo, quando você está sozinho, cuidado. Porque muitas vezes a pessoa se torna aquela árvore que caiu atravessada no meio do rio. Tudo que é tranqueira que desce, encosta ali. Cuidado. Cuidado com as tranqueiras que vem aí. Comece diferente. Na vida profissional, Senhor, eu vou estudar, eu vou fazer uma pós-graduação, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer, vai mudar. Na vida do ministerial, Senhor, eu vou ler mais a palavra, eu vou estudar, eu vou fazer, vai acontecer. Mas você não vai parar. Mas talvez eu fale com pessoas que, assim como José do Egito, foram amaldiçoados pelos seus próprios irmãos. Os seus irmãos o amaldiçoaram, o lançaram numa cova. E falaram para o pai, ele morreu. Mas sabe José? José ele sai daquela cova vendido para os ismaelitas. E aonde ele vai já aparece uma tranqueira que é a mulher de Potifar. Entende isso? Ele fala, não, isso não é para mim. Ele vai para a cadeia, ele vai preso, mas ele continua fiel ao Senhor, mas ele se torna quem? O governador do Egito, alguém que não se dobrou diante das limitações. Quem lembra da história de Mefibosete? Quem lembra dessa história? 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 9. Mefibosete nasceu como príncipe. No dia da guerra, sua família foi atacada, a família do rei foi atacada. E a mulher que cuidava dele saiu correndo com ele, solta ele no chão, ele quebra o pé. Ele é o único que sobrevive da família, mas ele continua sendo um aleijado, escondido em Lodebar. Sabe, ele está lá, ele era um príncipe do Senhor. Mas quando foi um dia, chegou uma carruagem lá em Lodebar, dizendo, Mefibosete, sobe na carruagem. Você é príncipe. Ele volta para o palácio. Você entende isso? Aqueles que creem no Senhor,
aqueles que confiam a sua vida nas mãos daquele que pode, nunca serão esquecidos. Nunca serão abandonados. Jabes, ele finaliza a vida aqui com 3 características. Começa a sua vida com uma tristeza. Uma tristeza tremenda. Sua mãe o chamava de Jabes porque ela deu à luz com tristeza. Possivelmente seu pai já havia morrido nesse tempo antes de seu nascimento, e a sua propriedade pode ter sido reduzida a nada. A segunda coisa que acontece com ele vai se caracterizar após o seu crescimento como alguém piedoso. Sabe o que quer dizer piedade? É alguém que busca Deus, alguém que confia na palavra de Deus, alguém que não entra nas limitações, mas começa a olhar para aquele que pode todas as coisas. Ele fez o seu futuro um assunto de fervorosa oração, e é isso que eu e você precisamos fazer. Senhor, o meu futuro não está nas palavras que eu ouvi de alguém, o meu futuro está nas tuas mãos. O meu futuro está nas tuas mãos. Ele desejava aqui sinceramente que Deus o abençoasse em todos os seus atos, para que a mão divina estivesse sobre ele. Ele acreditava e sentia que todas as coisas eram governadas pelo seu próprio Deus. Ele cria nisso. Mas sabe, quando eu acho que é eu que resolvo as coisas, o meu fracasso é certo. Porque pode acontecer um fracasso atrás do outro, e os fracassos nos assombram. Mas quando eu confio naquele que pode todas as coisas, por isso ele entregou seu caminho ao Senhor. Por último aqui, foi honrado, foi coroado com paz e honra. Deus lhe concedeu o que ele pediu. Está lá no verso 10. E Deus concedeu o que ele pediu. Sabe, eu quero orar aqui nessa noite. Sabe, apague essa tatuagem da desgraça que foi marcado na tua vida, no poder da oração. Qual foi o sofrimento que você teve lá atrás, que até hoje incomoda a tua vida, não te deixa avançar? Aprenda com essa oração de Jabes. Senhor, alargue as minhas fronteiras. A partir de hoje, meu querido, não aceite palavra de maldição sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre o seu casamento, mas tome uma posição. Sabe, eu tive que tomar uma posição na minha vida, ali na minha juventude. Eu disse, não é porque meu pai não estudou, meu avô não estudou, que eu não vou estudar. Eu fui estudar. Eu fui o primeiro da nossa família a fazer uma faculdade, pela graça de Deus, e depois, né, a minha irmã veio junto também. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer uma pós-graduação em teologia ali na Fabapar, eles nos falaram que apenas 2% do povo brasileiro chegava numa pós-graduação. Sabe, irmãos, não aceite as limitações. Eu quero orar aqui nessa noite. Vamos ficar de pé para a gente orar. Você sabe, eu quero fazer um apelo aqui hoje à noite. Nós estamos encerrando esse momento de oração pela família. Eu quero chamar pessoas aqui na frente hoje. Gente corajosa. Irmão, se você tem percebido, você que é filho, não importa a idade aqui, tá? Se você tem percebido que algumas coisas lá da tua vida no passado te trazem limitações até hoje, eu quero pedir para você corajosamente sair do seu lugar. A gente vai orar junto aqui, vou descer com você aqui. O que até hoje você percebe que ainda traz uma limitação na tua vida? Não tenha medo, não tenha vergonha agora, sabe por quê? Porque nós estamos diante daquele que conhece o teu coração. Não importa qual foi. Quem são os corajosos? Vem à frente para a gente orar aqui. Vem cá. Situações que te limitam até hoje. Mas hoje você como filho, você vai dizer como Jabes, Senhor, eu não aceito essas limitações. Eu não aceito essas palavras ruins que ecoam até hoje na minha mente. Eu não aceito. Nós vamos fazer essa oração de Jabes. Não tenha medo, vem à frente. Não te preocupes com quem está do seu lado, algo que vão pensar de mim. Não interessa. Interessa o que Deus sabe sobre você, o que Deus pensa sobre você. É isso que importa. É isso que importa. Quem mais vem à frente? Quem mais? Tem mais pessoas. Não importa a idade. Você tem percebido que algumas coisas na sua vida têm sido cíclicas. Algumas derrotas têm sido cíclicas. Você vai dizer, Senhor, hoje eu entrego ao Senhor a minha vida.
E não quero saber de estigma, de marca alguma negativa. Hoje eu rejeito aqui. Toda palavra maldita sobre a minha vida vai ficar aqui hoje no pé da cruz de Cristo. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus aqui. Eu creio que nesse momento que há um momento de libertação aqui. A tua mente vai ser aberta. As dores que estão lá na tua alma, elas vão embora. Elas precisam ir embora no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Tem mais gente vindo ainda. Tem mais gente chegando aqui, porque o Espírito Santo está falando. Essa palavra é você, é para você que é filho. É para mim que sou filho. É para todos nós que somos filhos aqui. Que por algum motivo, alguma coisa travou a nossa vida. Mas a oração de Jabes, ele entrega tudo. Senhor, livra-me do mal. Alarga as minhas fronteiras. Eu vou avançar. Eu não vou parar. Eu serei uma bênção. Eu terei uma família abençoada. Ah, como eu creio nessa palavra, meus irmãos. Como eu creio no que eu estou pregando. Eu creio porque eu já vivi muita coisa disso na minha vida. Eu creio nessa palavra. Nós vamos orar. Estenda as mãos, vocês que estão nos bancos aí, para esses irmãos aqui à frente. Querido Deus, é no nome de Jesus. Senhor, é no teu nome que nós estamos agora em oração. Pai, eu quero declarar aqui o teu Espírito Santo tem liberdade aqui, Senhor. Eu declaro aqui as nossas mentes cativas ao Senhor aqui agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar, Senhor, Deus, esses homens e mulheres aqui à frente. Gente que tem vivido situações, Pai, coisas que tem travado a vida desses irmãos, palavras malditas que um dia ouviram, e não importa de quem ouviram, Pai. Senhor, no nome de Jesus e na autoridade que é no nome de Jesus, nós anulamos agora essas palavras malditas. No mundo espiritual, nós damos uma ordem agora. Satanás não tem mais autoridade, porque essas palavras estão sendo anuladas no nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que tem trazido tristeza e dor na alma, Senhor, sentimento, Pai querido, de inferioridade, Senhor, em nome de Jesus, sentimento de incapacidade, agora no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, entra nesse coração e nessa mente, vai fazendo uma limpeza, Senhor amado, em nome de Jesus. Toda palavra maldita, colocamos no pé da cruz agora, Senhor. O Senhor foi o único que se tornou maldito por nós, por isso nós rejeitamos agora no nome de Jesus. Pai, assim como o Senhor fez com Jabes, havia um estigma sobre a vida dele, um estigma de dor, um estigma de sofrimento, mas ele se colocou diante do Senhor, e a tua palavra diz que o Senhor ouviu a oração de Jabes. Ele se tornou o mais honrado entre a sua família. Senhor, agora em nome de Jesus, cada um que está aqui serão honrados pelo Senhor, Pai. Eles serão vencedores, porque a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pai, no nome de Jesus eu declaro vitória aqui, vitória na área, ó Deus, conjugal, na área de relacionamento, na área financeira, Deus, na área profissional. Senhor, em nome de Jesus, sairá daqui hoje homens e mulheres, gigantes do Senhor, vencedores. Nós somos vencedores, Pai, pelo Senhor. Eu quero te pedir, assim como o Senhor fez com Jabes, o Senhor honrou Jabes, o Senhor, ele se tornou mais honrado entre os seus irmãos, Pai. Faz isso aqui hoje à noite, faz isso, Deus, com a minha irmã. Oh Deus, essas palavras que foram lançadas, esses abusos que aconteceram, eles caem por terra hoje à noite, porque eles não serão mais empecilhos para os meus irmãos crescerem. Eles serão vencedores, Pai, eles serão abençoados pelo Senhor. Senhor, eu creio que cada um será honrado pelo Senhor aqui, Pai querido. Nós cremos assim, declaramos, Pai, em nome de Jesus. Aqui à frente ainda, vamos cantar junto essa canção para a gente encerrar e declarar. Eu já andei o caminho aberto pelas águas, mas voltei com canções em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já andei o caminho aberto pelas águas, mas em meio ao deserto. Haverá chuvas que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
seja louvado nessa noite. Vocês que vieram à frente aqui, ó, creio no que vocês ouviram hoje aqui. Tomem posse daquilo que Deus falou com você hoje aqui. Amém? Deus te abençoe. Estamos encerrando esse culto. Eu quero... Pode voltar para o seu lugar. Queremos aqui agradecer a cada um que veio hoje à noite. E que essa palavra possa reverberar no teu coração e na tua mente. Obrigado aos que nos visitaram hoje. As portas estão abertas aqui para que você possa voltar outras vezes e ser abençoado. Nós estamos encerrando e tem uma notícia aqui, que lá na recepção tem um chazinho, né? Segundo a Laura, é chacinho. Vai ter um chacinho lá na recepção. Amém? Quantos foram abençoados aqui? Louvado seja Deus. Estenda suas mãos para cá. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus o Pai continue na vida dos meus irmãos presentes aqui, aqueles que estão em casa, nas redes sociais e com todo o povo de Deus em toda a terra. Deus te abençoe, final de noite abençoado, uma semana de vitória. Não abra mão da sua vitória, em nome de Jesus. Eu já abri o caminho aberto pela